Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos à nossa EBV, a nossa Escola Bíblica Virtual. Na aula de hoje nós veremos um estudo panorâmico do livro de Jonas, esse profeta que ele é bastante conhecido entre nós, né? Tenho certeza que todos nós conhecemos a história deste profeta do Senhor, o profeta Jonas. E antes de nós iniciarmos a nossa aula, o nosso conteúdo propriamente dito, eu gostaria de orar ao Senhor para que Ele nos conduza nesse momento de aprendizado da Sua palavra. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por este momento do qual nós compartilhamos, Pai, a Tua palavra. Que ela, Senhor, frutifique no nosso coração, que nós sejamos, Senhor, instruídos através, Senhor, daquilo que Tu tens deixado nas Santas Escrituras. Ó Pai, que nós tenhamos, Senhor, um coração missionário, um coração que se volta, Senhor, à compaixão e à misericórdia a todo aquele, Senhor, que está distante de Ti. Assim nós Te oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Gente, para nós iniciarmos aqui o nosso estudo, eu gostaria de localizar o livro de Jonas. Jonas, ele está, ali nos Profetas Menores. Ele é o quinto livro dos Profetas Menores. E aqui eu peço que você preste atenção para que você não se confunda. Não é o quinto livro da Bíblia. Jonas, ele é o quinto livro dentro desta classificação dos Profetas Menores. O livro de Jonas, ele possui apenas 4 capítulos. E eu tenho certeza que em uma leitura aí de 10 minutos, você lê todo o livro de Jonas, tá? E já pode sair por aí se gabando que lê um livro da Bíblia. Olha só, a história de Jonas, o seu livro, ela é uma narrativa acerca da vida do profeta. Não é necessariamente como os outros profetas bíblicos, a exposição da mensagem profética, do oráculo de Deus. Mas o livro de Jonas, ele é uma narrativa histórica ali da experiência que Jonas teve ao ser convocado por Deus para levar a sua mensagem a um povo estrangeiro. Jonas aí, ele foi o único profeta da Bíblia, que recebeu um chamado do Senhor para levar a sua mensagem a um povo gentil, a um povo pagão. Então, ele é conhecido aí como o profeta da graça. Jonas, na verdade, ele vai ter muitos apelidos, vai ter muitos chamados aí, para Jonas. Ele é conhecido como profeta da graça, ele é conhecido como profeta fujão. Mais à frente, nós vamos ver que ele é conhecido como o profeta da segunda chance. E aí, Jonas, ele recebe todas essas características por causa da experiência que ele teve com Deus. Então, quanto à sua autoria, Jonas, ele não deixa, o seu livro não deixa claro acerca da sua autoria, mas é atribuído ao próprio Jonas. E ele recebe aí o significado do seu nome, Jonas, como pombo. Se a gente for ver no original, aí, o nome de Jonas, ele é o mesmo termo para Jonas, é o termo que está lá, em Gênesis, no seu capítulo 8, verso 8, quando diz que Noé, ele soltou uma pomba, ali após o dilúvio. Então, o mesmo termo que tem lá para pomba, ou pombo, também é o nome de Jonas, com exceção da letrinha maiúscula aí na sua inicial. A data do livro também, ela não é uma unanimidade, mas aqui nós vamos atribuir a data de 765 antes de Cristo, certo? Sabendo que essa não temos aí uma precisão acerca da datação da escrita aí do livro, mas os fatos, é claro, nós atribuímos aí ao século VIII a.C., tá bom? O público-alvo, então nós temos aqui, dentro dessa mensagem, o público-alvo como os ninivitas, dentro da mensagem que Jonas leva, a mensagem de arrependimento para os ninivitas, mas nós também temos o público-alvo como os israelitas, na mensagem da soberania de Deus, dentro dos seus propósitos. Então aqui nós vamos encontrar aí 2 alvos, o alvo dos ninivitas dentro da mensagem do arrependimento e o alvo dos israelitas dentro da mensagem da soberania de Deus. O versículo-chave dentro desse livro é o versículo de capítulo, é o
capítulo 4, verso 11, do qual tem aí uma belíssima declaração, no caso é o último verso do livro de Jonas, que tem uma belíssima declaração acerca da compaixão de Deus pelo povo, por aqueles que habitavam a cidade de Nínive. E também a palavra-chave deste livro é misericórdia ou compaixão. Misericórdia e compaixão serão as palavras-chave aí do nosso livro de Jonas. Então aqui agora eu trarei para vocês a estrutura e a organização do livro. O livro de Jonas ele pode ser dividido em duas grandes partes. A primeira parte é a desobediência de Jonas e as suas consequências, que se estende aí no capítulo 1 e no capítulo 2. E a segunda parte do livro, ela vai ser aqui a obediência de Jonas e as suas consequências, que serão do capítulo 3 ao capítulo 4. Nós também vamos ver no livro de Jonas uma harmonia muito grande. E aqui nós vamos chamar essa harmonia de um paralelismo, que ele acontece no verso 1, no capítulo 1 e no capítulo 3, e no capítulo 2 e capítulo 4. Ou seja, nesses dois ciclos distintos, o ciclo da desobediência e o ciclo da obediência, vai haver aí um paralelismo, vai haver uma conexão entre os fatos. Então, nós vamos ver aqui, dentro desse paralelismo, que Deus fala com Jonas. Então, Deus fala com Jonas no ato da desobediência e Deus fala com Jonas no ato da obediência. Jonas age. Então, após a fala de Deus, Jonas age. Ele age em um primeiro momento, sendo desobediente, e em um segundo momento sendo obediente. Jonas ele interage com o público. Então nós vamos ver que nesse primeiro ciclo, no capítulo 1, ali, Jonas ele vai interagir com os marinheiros. Já no capítulo 3, Jonas ele vai ter uma interação com o povo de Nínive. Então sempre vai ter essa conexão aí desse primeiro ciclo, o capítulo 1 ligado com o capítulo 3 e o capítulo 2 ligado com o capítulo 4. Um outro exemplo aqui é, por exemplo, Jonas ora. Então, Jonas ora no capítulo 2, mas ele também ora no capítulo 4. Deus responde a Jonas, e essa resposta ela acontece no capítulo 2, assim também como acontece no capítulo 4. Tá bom? Então, passado isso, eu quero agora trazer algumas controvérsias que se tem acerca do livro. Por quê? Alguns críticos, ou a crítica literária em si, ela coloca o livro de Jonas em xeque. Ou seja, ele vai dizer que essa narrativa de Jonas não é uma narrativa histórica, que na verdade o livro de Jonas ele é um conto judaico, que o livro de Jonas ele é uma parábola, ele é uma mensagem com uma lição de moral, mas que na verdade é uma ficção. Mas nós não entendemos assim. Essa não é, pelo menos, a minha postura. A nossa postura aqui vai ser de adotar que o livro ele é verídico e ele é autêntico. O próprio testemunho interno das Escrituras, o próprio argumento interno da Bíblia, ele garante a natureza real dos fatos que são relatados em Jonas. Por quê? De fato, existiu um Jonas. Esse Jonas que existiu, ele era profeta e ele era também filho de Amitai, e ali habitava e estava ali nos arredores de Israel, de acordo com 2 Reis, no seu capítulo 14, no verso 25. E adicionalmente a este fato de que Jonas ele é citado em um outro momento, no caso no livro de Reis, ele também é citado nos evangelhos. Então os evangelistas eles trazem o relato de que o próprio Jesus disse, não é uma nota do evangelista, mas no caso é um relato, é uma descrição da própria fala do Senhor Jesus, de que ele vai dizer ali que o sinal que os fariseus teriam seria um sinal de Jonas, e que os ninivitas se levantariam no dia do juízo e condenariam a atual geração idólatra. Então o próprio Jesus ali, ele cita Jonas e ele cita os ninivitas, ele cita esses fatos que são geralmente colocados em xeque. E a palavra de Jesus ela é uma palavra autoritativa para todo o cristão. Não só a palavra de Cristo, mas a toda a Escritura ela é autoridade para a vida do cristão.
Então, dentro do nosso contexto histórico, né? Jonas, ele foi um profeta no Reino do Norte. Então, aqui nós temos um Israel dividido, né? Dividido em dois reinos, o Reino do Norte e o Reino do Sul. O Reino do Norte se chama Israel, com 10 tribos, e o Reino do Sul se chama Judá, com 2 tribos, certo? Ele era natural de Gat-Efé. Essa é uma cidade ali localizada em Zebulon e que posteriormente viria a ser chamada de Galileia. Então podemos dizer que o profeta Jonas, né, ele é natural ali da Galileia, ou no seu nome anterior, Gat-Efé. Ele profetizou acerca do restabelecimento dos limites de Israel, o qual se cumpriu no reinado de Jeroboão II. Ou seja, nós vamos ver aqui uma atuação profética de Jonas, né, que não está sendo relatado no seu livro, mas no livro de Reis vai ter o relato de que Jonas profetizou acerca desse restabelecimento dos limites de Israel que se cumpriu, né, no reinado de Jeroboão. Ele estendeu, né, ele reconquistou os limites de Israel próximo àquilo que estava estabelecido no reinado de Davi e de Salomão, né? Jeroboão II, ele foi um rei muito poderoso, ele foi um rei muito próspero, porém ele era infiel ao Senhor, né? A Síria, né, para onde Jonas iria na sua jornada, né, que tem a sua capital, né, como Nínive. Nínive é a capital da Síria. Nesse contexto, nesse momento aqui de Jonas, ela estava enfraquecida, né? Ela é uma potência militar, mas nesse momento ela estava enfraquecida. Porém, existia uma profecia, né, do profeta Oséias, né, que era contemporâneo de Jonas. Isso é muito importante da gente destacar, que ele era contemporâneo de Jonas, de que a Assíria ela ressurgiria e de que ela dominaria Israel, né, como um castigo do Senhor por causa do pecado da nação israelita. Então existia essa profecia, o profeta era contemporâneo de Jonas e certamente, né, essa profecia ela pode explicar a relutância de Jonas em ir pregar aos ninivitas, pois ele estaria, né, no seu entendimento, favorecendo o inimigo. Nós vamos ver então aí um patriotismo de Jonas exacerbado. Né? Vale lembrar que os assírios eles eram guerreiros extremamente violentos e cruéis. Né? Vão ter relatos de que os assírios, né, eles esfolavam, né, os seus prisioneiros de guerra. Então, esfolar nada mais é do que retirar toda a pele, né, dos prisioneiros de guerra. Então, eles eram bastante cruéis, né, na sua atuação bélica. E aqui, né, nós vamos seguir agora para um esboço do livro. Né? Então, eu coloquei aqui, fiz uma divisão muito simples, né, em 4 partes, justamente caracterizando cada capítulo. Então nós vamos ter a fuga de Jonas, referente ao capítulo 1, nós teremos a oração de Jonas, referente ao capítulo 2, nós teremos a pregação de Jonas, referente ao capítulo 3, e também teremos a lição de Jonas, referente ao capítulo 4. Então nós vamos aqui ver alguns pontos de destaque, né, dentro desses 4 capítulos de Jonas, né? Chamando a atenção, logicamente, agora vamos seguir uma ordem do 1º ao 4º capítulo. Então, vendo aqui algumas características, né, algumas situações de destaque no 1º capítulo, né, nós veremos que Jonas ele é comissionado por Deus, ele é chamado por Deus, né, para se dispor e ir para Nínive, para a grande cidade de Nínive, para que ele clamasse contra ela por causa da sua malícia. Então, o termo aqui clamar, ele se dirige, né, exatamente para levar uma palavra de juízo, né, para levar uma palavra de exortação contra aquela cidade por causa do seu mal. Esse mal de Nínive, ele estava chegando a Deus. Porém, né, a palavra de Deus vai dizer que Jonas ele se dispõe, porém, para fugir da presença do Senhor. E é interessante, né, que a ideia, né, do profeta, dentro do seu contexto, é que o Senhor certamente ele atuaria em Israel. E ele saindo de Israel, ele sairia da jurisprudência, né, do Deus do universo. Né? O quão enganado Jonas
ele estava, né? Então ele, desobedecendo o seu chamado, ele vai para Jope, que é uma cidade portuária, e ali em Jope ele embarca para Tarsis, que é muito indicado que seja uma cidade na Espanha. Então ele segue para o total oposto do destino que Deus tinha dado para ele, né? Ele vai totalmente na contramão da orientação e do mandato que Deus tinha para a sua vida. E Deus, então, diante dessa fuga de Jonas, ele vinha um grande vento e uma grande tempestade sobre o mar e sobre a embarcação da qual Jonas ele tinha pego e se dirigido para Tarsis. Né? Jonas, ele se deita e ele dorme, tem um sono profundo ali no porão do barco, até ser despertado pelo capitão da embarcação. Como você pode dormir diante desse mar revolto, né, do qual nós estamos aqui vivenciando, né? A palavra de Deus vai dizer que o barco ele estava a ponto de se despedaçar, dada a violência da tempestade, né? Os marinheiros, então, naquelas circunstâncias, eles lançam sorte, né? E a sorte ela recai sobre Jonas, né? E quando ele ali é interrogado, né, ele vai dizer: olha, eu sou hebreu, eu temo ao Deus dos céus, né, ao Deus do mar e da terra. Então, dentro desse seu relato, né, os marinheiros ali entendem que Jonas, né, é o culpado daquela grande tempestade que está vindo sobre a embarcação. E eles ainda, sobre muita relutância de lançá-lo ao mar, tentando de alguma forma salvá-lo, eles dizem: olha, Senhor, não nos impute esta culpa, né? E Jonas, o próprio que deu a ideia, é lançado ao mar. E quando Jonas ele é lançado ao mar, imediatamente a tempestade ela é apaziguada, né? A tempestade ela cessa e aqueles homens ele temem ao Senhor, e vai dizer que eles oferecem sacrifício e voto ao Deus do céu. Então aqui nós já podemos ver a ação de Deus, né? Graciosa e misericordiosa na vida desses homens, dos quais eles não conheciam o Deus de Israel. Jonas, ele sendo lançado no mar, ele então é tragado, né? Ele é engolido por um grande peixe, né? Então nós não temos certeza se é ou não uma baleia, né? De antemão já vou dizendo, né? A Bíblia ela não deixa claro, lógico, né? Para um entendimento talvez infantil, né? Nós seguimos essa instrução, né? Da baleia e para que fique melhor ilustrado, né? na mente das crianças, né? Nós fomos ensinados assim, porém a Bíblia não nos diz, né? Se é ou não uma baleia, ela só relata que é um grande peixe, né? E Jonas ele é engolido e ali ele passa 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Né? Seguindo agora para o segundo capítulo, que vai tratar acerca da oração de Jonas, nós vamos destacar a forma e o conteúdo desta oração, né? Se tratando da forma, esta oração ela é estruturada como um salmo. Então, ali nós temos um salmo, né, no capítulo 2 de Jonas, porque a sua oração ela está estruturada, né, como um salmo. E nós podemos dividir essa oração também em 2 partes, né, que vai do verso 1 ao verso 6, na parte A, que vai tratar justamente da descida de Jonas, né, até a morte. Então nós vamos ver que na sua narrativa ele vai começar a falar que ele desceu, né, ao ventre da baleia, e ele desce ao ventre do abismo, né, e ele chega até ao fundamento dos montes, né, que é justamente a ideia do fundo ali, né, do mar, e que ele não tenha mais esperança de vida. Então nós vamos ver que essa primeira parte da oração ele vai estar fazendo essa analogia dessa descida, desse distanciamento de Deus até a morte. E na segunda parte da oração, que vai do 6b até o verso 9, nós vamos ver então o total oposto, né, que é da subida de Jonas à vida, né, a subida que Deus ele faz subir e dá a vida. E isso se tratando da forma. E no seu conteúdo, nós vemos que esta oração ela demonstra o reconhecimento de Jonas da sua perdição, o reconhecimento de Jonas do seu arrependimento e o reconhecimento de Jonas da sua salvação. E aqui nós temos, para mim, um dos versos centrais do texto,
né, que é o capítulo 2, neste capítulo 2, o verso 9, na sua parte B ali, que vai dizer: ao Senhor pertence a salvação. Né? A grande conclusão de Jonas, o grande encerrar da sua oração é dizer: ao Senhor pertence a salvação. Jonas, então, ele é vomitado, né, por este grande peixe em terra. Não diz onde ele é lançado, só vai dizer que ele é lançado em terra. Ok? Nós chegamos então ao terceiro capítulo, que tem aí como tema a pregação de Jonas, né? Então, nesse terceiro capítulo, né, nós vamos ver aqui a repetição do mandato do Senhor. Então, vemos o chamado de Deus ali para Jonas, para que ele se disponha, para que ele se dirija a Nínive, para que ele proclame contra aquela cidade, né, no capítulo 1. E aqui no capítulo 3, nós também vamos ver essa mesma diretriz. Né? Então, lembra lá, né, do apelido de Jonas, o profeta da segunda chance. Nem todos receberam essa segunda chance. E Jonas aqui, ele tem essa segunda oportunidade. E Jonas, então, ele obedece ao seu chamado e percorre toda a cidade de Nínive, ali proclamando a mensagem de juízo do Senhor, dizendo que em 40 dias Nínive seria subvertida. Né? Então, diante daqueles homens cruéis e violentos, o profeta do Senhor, ele traz um anúncio: daqui a 40 dias, Nínive será destruída, ela será subvertida. Né? E ele leva esta mensagem. Mas, diante desse anúncio, os ninivitas, eles creram, eles jejuaram e eles se humilharam diante do Senhor. Até o rei de Nínive, ele proclamou um jejum e um clamor a Deus para toda a cidade. Então, há uma ação de Deus através da proclamação da sua palavra. Aquele povo, ao ser exposto à mensagem da palavra do Senhor, eles se arrependeram. E Deus, né, vendo o seu jejum, a sua humilhação, a sua conversão genuína, ele tem misericórdia da cidade de Nínive. E nós chegamos então neste capítulo final, que é o capítulo 4, né, da lição de Jonas. Então, mediante ao arrependimento, né, da grande cidade de Nínive, do povo de Nínive, Jonas, ele fica muito contrariado, ele fica, na verdade, irado, né, porque a cidade, ela se arrependeu, né, visto como é grande a misericórdia do Senhor. Certamente Jonas, ele queria que a sua profecia acontecesse, né, ele queria que a cidade, ela fosse de fato destruída. Nínive são os inimigos de Israel, né? Há uma profecia revelando que eles vão se levantar e vão dominar o nosso povo. Senhor, destrói essa cidade. Mas os planos do Senhor eram outros para o povo de Nínive. Então, Jonas, ele, né, muito contrariado com essa condição, ele prefere morrer a conciliar a vontade de Deus com a sua vontade. Que coração duro esse coração de Jonas, né? E quantas vezes nós não somos assim diante da ordem do Senhor para as nossas vidas? E Jonas, então, ele se distancia da cidade apenas para observar debaixo de uma enramada, ou seja, um abrigo de ramos, né? Qual seria, então, o que aconteceria com Nínive? Deus, então, né, faz crescer uma planta, né, ali ao redor desta enramada, e esta planta, ela dá uma sombra a Jonas, do qual ele muito se alegra, ele fica muito feliz com aquela planta. Porém, no dia seguinte, o próprio Deus que fez crescer a planta, que deu sombra para Jonas, né, e essa planta, né, muitos atribuem possivelmente a uma mamoneira, né, que tem uma folha muito grande, que cresce muito rapidamente, tem essa característica, esta planta. No dia seguinte, o mesmo Deus, ele manda um verme para que ele coma aquela planta e ele mata aquela planta. Bem como o Senhor também envia um vento, né, calmoso oriental, que ele é característico, né, de ser um vento quente,
né, do qual Jonas ali, né, diante daquele calor, ele acaba desfalecendo e mais uma vez, né, ele roga a Deus, ele prefere a morte do que viver naquelas condições e ver o que aconteceria ali à cidade de Nínive. E o Senhor questiona Jonas pela segunda vez: por que estás irado, Jonas? Por que tu estás desgostoso, né, com essa decisão, com arrependimento de Nínive? E Jonas, ele ainda, né, em sua arrogância, ele fala, né, diz diante do Senhor que preferia a morte, né? E Deus então ele dá uma grande lição ao profeta, né, dizendo ali a ele, ensinando a Jonas, né, que Jonas, tu tivesse compaixão de uma planta, do qual tu não tivesse trabalho nenhum em plantar, não tivesse cuidado nenhum em regar, né, ela cresceu e morreu. Não teria eu compaixão da grande cidade de Nínive, com milhares de habitantes, né? Então, da mesma forma que você teve compaixão pela planta, eu tenho compaixão, né, por esse povo que está totalmente perdido e em trevas. Então, o livro ele se encerra, né, com esse questionamento, esse ar meio que irônico que o autor ele então deixa, né, desta pergunta de Deus: não teria eu compaixão do povo de Nínive? E aí nós chegamos aqui a algumas características que são muito interessantes de nós observarmos. A primeira característica é a característica de Jonas e Cristo, né? Essa conexão, esse apontamento que o livro profético de Jonas ele dá ao Messias, né? Ao ungido, o Jesus Cristo. E aí nós vemos então o sinal de Jonas que o próprio Jesus, né, como a gente já declarou no início dessa aula, ele disse, né, que assim como Jonas, né, que passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, né, Jesus ele passaria 3 dias e 3 noites no ventre da terra, ou seja, na sepultura, e ele também ressuscitaria, né? Jonas ele não ressuscitou, né, no caso, mas nós temos esse entendimento do qual ele voltou à vida dado ao seu estado ali no ventre do peixe. E Jesus assim também, ele ressuscitou, né? Ele voltou à vida de fato, né? O segundo ponto que nós vemos em apontamento de Jonas e Cristo é assim como Jonas, né, ele levou a mensagem do Senhor, né, a um povo gentil que não conhecia e que conheceu depois da sua mensagem, depois da sua pregação, o arrependimento, né, e a misericórdia no Senhor Jesus. Jesus Cristo ele também leva, assim também como ele é a própria mensagem da salvação, o Verbo que se fez carne, né, a salvação a todos os povos. E para concluir, eu gostaria de deixar também aqui algumas lições acerca desse livro que são muito preciosas, né? A primeira lição que eu gostaria que nós observássemos a partir da leitura e do estudo do livro de Jonas é que Deus ele é um Deus soberano. Nenhum dos seus planos pode ser frustrado, né? Se ele tem um fim, né? Se ele decreta um fim, aquele fim ocorrerá, né? E nós, né, somos meros instrumentos como um meio para que isso aconteça. Então Deus é soberano. Deus ele é um Deus misericordioso, né? Ele usou um profeta imperfeito como Jonas, que tinha ali ele tinha uma ira no seu coração contra aqueles a quem ele levaria a mensagem, né? Mas mesmo assim este homem, né, ele foi usado, e aquele povo, né, que vivia em violência, que vivia em crueldade, eles se arrependeram dos seus feitos, né? Então o nosso Deus ele é soberano, ele é misericordioso e a ele pertence a salvação. Nada do que nós podemos fazer pode garantir a nossa salvação, a não ser, né, a graça de Jesus Cristo sobre a nossa vida. Que nós possamos depositar a nossa fé naquele que é capaz de nos salvar da morte. A segunda lição que eu gostaria que nós observássemos é para que nós, né, obedeçamos prontamente ao chamado de Deus para as nossas vidas, que nós possamos estar alerta ao exemplo de Jonas e ao perigo em desobedecer à vontade de Deus para as nossas vidas, que nós sejamos fiéis servos do nosso Senhor. E também a terceira e última lição que eu gostaria que nós observássemos é que todas as pessoas são alvo do Evangelho da graça de Jesus Cristo, sem distinção e sem acepção de quem quer que seja. Toda ela, né, é
alvo da graça de Deus, né? Porque como diz o hino, né? A graça ele concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultemos e nós assim possamos seguir o exemplo, né, de Jonas, né, e levar, né, naquilo que ele agiu beneficamente, né, de levar a palavra de Deus, a mensagem de salvação, né, a todas as pessoas. Que Deus assim nos abençoe, que nós possamos aplicar essa palavra e esse estudo ao nosso coração. Que Deus cuide de vocês e que nós possamos nos ver nas próximas aulas. Tá bom? Tchau, tchau.